Oi, eu sou Ana Schermack do Pausa para um Café e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o mal que a gente faz sem perceber. Isso é um projeto de discussão para a gente conversar um pouquinho mais sobre quantas vezes a gente julga as pessoas sem nem ao menos conhecer elas um pouco mais e saber por que elas estão passando. Antes de começar esse vídeo, não se esquece, já se inscreve no canal e clique em gostei para continuar acompanhando o nosso trabalho aqui neste canal. Na minha TBR de leituras eu falei para vocês que eu ia ler A Lista Negra e ia falar um pouquinho mais sobre ela em um projeto de discussão. Eu finalmente li e finalmente vim falar sobre A Lista Negra. Eu já falei sobre outro livro da Jennifer Egan em um vídeo, em um projeto de discussão aqui, que foi Amor Amargo, e a gente conversou sobre relacionamentos abusivos. A Lista Negra foi um livro muito interessante, eu gostei muito da leitura. Eu achei que o livro fluiu bem, conversou bem sobre o assunto. Tem algumas coisinhas que eu não gostei nele, mas enfim, vamos utilizar ele nesse projeto de discussão, não falando tanto da narrativa, assim. Eu acho interessante da Lista Negra porque ele vai trazer um assunto bem pesado. A história dele envolve uma tragédia. Acontece, gente. A Lista Negra vai falar pra gente de uma tragédia que aconteceu em uma escola, que um menino chegou lá com uma arma e matou muitas pessoas, inclusive amigos e professores. E o livro passa entre esses acontecimentos. Ele vai narrar pra gente, contar pra gente com relatos de jornal e lembranças da protagonista, da Val, que era a namorada desse menino, o que aconteceu antes, durante e a reação, né? O que tá acontecendo depois. E essa volta dela pra escola, afinal, tudo continua, não é mesmo? As coisas continuam e a gente tem que levar a vida. Então, ele vai tentar mostrar um pouco disso pra você. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê relatos, a gente lê matérias no jornal. É uma coisa muito triste, é uma coisa muito difícil de você colocar na cabeça e tentar entender que isso realmente acontece. Infelizmente, a gente só para pra falar sobre uma tragédia ou sobre o que levou as pessoas a fazerem aquilo quando essa tragédia acontece. Eu acho bacana que livros debatam sobre isso, falam sobre esse assunto, conversem sobre um assunto tão pesado, porque faz a gente refletir, faz a gente parar pra pensar sobre como essas coisas realmente acontecem e o que leva a gente a sofrer coisas assim, enfim. A Lista Negra é um livro difícil de ler justamente por essas partes pesadas da história, mas eu acho importante como ela trata sobre esse assunto, porque ela fala sobre bullying, que eu já fiz um projeto de discussão aqui, vou deixar o link, sobre como a gente julga as pessoas e como a gente pensa, meu Deus, aquela pessoa é mal só por causa de uma coisa, e a gente não percebe que humanos em geral tem todos os seus lados, bons e ruins. A Meg voou, mas o Mushu apareceu por aqui. Eu acho interessante como esses livros tratam sobre esses assuntos e conversam com a gente sobre esses assuntos, porque novamente a gente vai debater sobre assuntos importantes como bullying, como julgamento, como a vida adolescente, sobre como esse momento em que a gente tá cheio de problemas, que a gente não consegue lidar porque nossos hormônios estão a toda, porque a nossa mente ainda tá se desenvolvendo conceitos que a gente vai aprimorar conforme o tempo, a gente ainda tá vivenciando tudo isso, a gente ainda tá aprendendo a viver em comunidade e sociedade. Então é importante que a gente converse sobre isso. Pra mim, o principal de tudo isso é como as pessoas reagem a essa situação, a como a situação foi desenvolvendo. Eu acho que a gente consegue aprender muito, principalmente com a Val, e a importância que tem, por exemplo, o tratamento psicológico para cada uma dessas pessoas. Eu acho interessante que o livro mostra isso, mostra como são as sessões de terapia da Val. Acho importante como o livro mostra isso, mostra a sessão de terapia, mostra como a terapia é importante para ela, mostra o valor também que ela começa a dar pro tratamento e as evoluções que ela tem e percebe que isso é por causa do tratamento. Então é importante que o livro mostre a responsabilidade e a importância que um tratamento psicológico tem em todas as situações, mas inclusive no trauma. Eu acho legal também, uma coisa importante que a gente consegue tirar desse livro é como as pessoas agem e como, por exemplo, um ato pode influenciar outro. A gente tem um momento no livro em que esse ato influencia outro ato de violência. E, querendo ou não, a violência, ela instiga mais violência. Ela incentiva maior violência. Então, quando um ato acontece... Então, novamente, é um livro importante por causa disso. Por ele debater todas essas fases do trauma, por ele debater todas essas fases da tragédia. É interessante que ele mostra também como a gente só repara e como a gente pensa em medidas de contenção pro bullying, pra violência, quando isso acontece, que daí a gente para pra pensar que, nossa, sim, poderia acontecer com a gente. É aquele pensamento que a gente tem de que não, eu
comigo nunca vai acontecer isso. Eu estou livre disso. E na verdade a gente não tá livre de nada. A gente não é, como diz o Chuck, um floquinho único e especial no universo. As coisas podem acontecer com a gente. É importante também que a gente pense. Claro, a gente não pode ficar neurótico, que tudo vai acontecer com a gente, mas a gente tem que pensar nessas coisas. Outra coisa interessante... Não é. Tá bom. Outra coisa interessante que o livro faz a gente refletir muito é sobre o julgamento das pessoas. Existem dois lados em toda a situação. Existem as pessoas que julgaram muito a Val por ela estar envolvida com a pessoa que cometeu esses crimes. Afinal, ela era namorada dele. Ela estava envolvida de alguma forma. Ela participou da lista negra, né? Ela estava ali, influenciou nesses nomes. Então, muitas pessoas julgam ela. E é importante a gente pensar que um ato que às vezes a gente faz por brincadeira, que a gente acha que não vai ter importância, muitas vezes pode tomar proporções muito maiores do que a gente chega a imaginar. Isso em tudo a nossa vida. E é isso que eu paro pra pensar muito quando a gente fala sobre bullying. Quando eu comentei sobre bullying, eu falei sobre o livro Todos contra Dante, que é um livro que narra ele é uma ficção baseada em uma história real que aconteceu. E ele mostra muito claramente o que pode acontecer por causa do bullying. Uma vez eu tava numa sala de aula e uma pessoa falou que no futuro vai ser muito triste porque as pessoas não vão ter histórias pra contar, porque hoje tudo é bullying. As pessoas não vão ter mais história pra contar. Eu pensei comigo, ainda bem que elas não vão ter histórias tristes pra contar, ainda bem que elas não vão ter histórias ruins pra contar da adolescência, porque o bullying é uma coisa muito ruim pra todo mundo que participa. Aqui em A Lista Negra a gente tem todas as consequências disso, por isso é muito importante que a gente tenha livros como esse, que debatam sobre o assunto e que falem sobre isso. Nesse projeto de discussão eu queria falar justamente sobre isso e queria que a gente conversasse mais sobre esse assunto. Se você conhece mais livros que falem sobre bullying, que falem sobre isso, que façam a gente refletir, grava um vídeo no seu canal, fala sobre isso, sabe? Fale sobre esse assunto, converse sobre esse assunto. É importante que a gente pare para falar sobre isso todos os dias, não só quando uma tragédia acontece. Não vamos esperar que tragédias aconteçam pra gente falar sobre assuntos importantes e assuntos que afetam todos nós, todo dia, sabe? Era isso que eu queria falar nesse projeto de discussão. Espero que você tenha gostado e se você gostou, não se esquece, se inscreve aqui no canal, clica nos cards para continuar acompanhando todos os nossos projetos de discussão e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande pra vocês e tchau. Tchau, Muxu. Manda beijinho.